Muito antes das palavras, no princípio Deus criou os céus e a terra serem escritas. O mundo já pulsava com histórias sagradas, símbolos cósmicos e sabedorias profundas. A Bíblia, como a conhecemos hoje, não nasceu isolada. Ela foi esculpida nas areias de uma região antiga e misteriosa, onde civilizações milenares já contemplavam o divino, interpretavam os céus e codificavam leis espirituais complexas. Para entender verdadeiramente a origem da Bíblia, precisamos retornar aos primórdios da humanidade, às terras da Suméria, do Egito, da Babilônia e da Fenícia, civilizações que floresceram milhares de anos antes da formação do povo hebreu e que já possuíam mitos de criação, códigos morais e visões do além-vida. Ao contrário do que muitos acreditam, a Bíblia não rejeita completamente essas tradições. Ela dialoga com elas, as transforma e, em muitos casos, as incorpora. Um dos exemplos mais conhecidos dessa influência é o relato do dilúvio universal. Enquanto muitos o conhecem apenas pelo episódio de Noé, o mesmo mito aparece com detalhes surpreendentemente semelhantes no antigo épico de Gilgamesh, um texto sumério escrito mais de 1000 anos antes da compilação do Gênesis. Na história de Gilgamesh, um homem chamado Utnapishtim recebe instruções divinas para construir uma arca e sobreviver ao grande dilúvio enviado pelos deuses. Assim como Noé, ele salva a criação, solta pássaros para buscar terra firme e oferece sacrifícios após as águas baixarem. A semelhança é impossível de ignorar, mas essa não é a única conexão. Quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, muitos estudiosos apontam paralelos com o Código de Hammurabi, um sistema de leis babilônicas que já tratava de temas como justiça, moralidade e punição séculos antes. A noção de um Deus único, uma ideia central da fé hebraica, também encontra eco na tentativa do faraó egípcio Akhenaton de instituir o culto exclusivo ao deus solar Aton, quase um milênio antes do nascimento de Jesus. A história da criação em 7 dias também tem paralelos com estruturas mitológicas sumérias, que organizavam o caos em ciclos de ordem num sistema simbólico que incluía os planetas, os elementos e as fases da lua. Nada disso diminui a importância espiritual da Bíblia. Pelo contrário, ao reconhecer essas raízes, percebemos que a Escritura é parte de um rio profundo de sabedoria humana, um elo em uma corrente espiritual que atravessa os séculos e as culturas. Ela não surgiu de um vazio, mas foi tecida cuidadosamente em meio ao encontro de povos, tradições e visões de mundo. É interessante observar que os primeiros hebreus não viviam isolados. Os patriarcas bíblicos, como Abraão, Isaque e Jacó, habitaram terras onde o politeísmo era norma, onde os deuses tinham nomes, rostos e histórias. Abraão, segundo a tradição, saiu da cidade de Ur, na Caldeia, uma das mais antigas cidades da Suméria. Ele era, portanto, um homem do Oriente e carregava consigo a herança simbólica de uma cultura que já lidava com astronomia, matemática sagrada e mitologia cósmica. Inclusive o nome El, usado frequentemente na Bíblia para se referir a Deus, como em El Shaddai ou Elohim, era também utilizado em outros povos semitas para designar seus próprios deuses supremos. Isso nos mostra que a construção da ideia do Deus bíblico não foi uma invenção repentina, mas sim uma evolução espiritual de conceitos anteriores, canalizados de forma única pelos hebreus. Essa mesma integração pode ser vista no livro de Provérbios, atribuído ao rei Salomão. Muitos dos ensinamentos presentes ali têm paralelos em textos egípcios de sabedoria mais antigos, como o ensinamento de Ptah-hotep. Ambas as tradições falam da importância da humildade, da justiça, do autocontrole e do poder da palavra. Valores universais, mas apresentados em estilos culturais distintos. Outro ponto fascinante é o uso simbólico da serpente. Na Bíblia, a serpente do Éden é o símbolo da tentação e da queda. Mas nas tradições egípcias, ela representa regeneração, sabedoria e até mesmo proteção, como no Uraels, a serpente sagrada na testa dos faraós. Já na Índia antiga, a serpente é a Kundalini, a energia divina adormecida no corpo humano. Isso sugere que a serpente não é simplesmente maligna, mas sim um símbolo profundo que foi reinterpretado de acordo com a intenção teológica de cada povo.
Quando observamos todos esses pontos, uma nova pergunta surge. E se a Bíblia for mais do que um manual religioso? E se ela for, na verdade, um repositório simbólico que preserva, ainda que em fragmentos, a memória espiritual da humanidade? A Bíblia, então, não deve ser vista como uma ruptura com o passado, mas como uma continuidade transformada, uma ponte entre o antigo e o novo. Ela resgata o que havia de mais profundo nas tradições que a antecederam e dá nova forma a essas ideias, para que fossem compreendidas num novo tempo, por um novo povo, com uma nova missão espiritual. Portanto, ao estudarmos a Bíblia com consciência histórica e espiritual, não estamos desvalorizando-a, estamos revalorizando-a, estamos escavando as camadas do tempo para descobrir a riqueza esquecida sob os escombros da tradição literalista. E ao fazermos isso, percebemos que o que foi perdido pode finalmente ser reencontrado. Imagine por um instante que a Bíblia que temos hoje é apenas a ponta de um iceberg, que por baixo dos versículos, histórias e mandamentos, existe um oceano profundo de sabedorias esquecidas, conhecimentos que foram suprimidos, censurados ou simplesmente descartados pelas autoridades religiosas e políticas ao longo dos séculos. Essa não é uma teoria conspiratória, é um fato histórico. Durante os primeiros séculos do cristianismo e também nas fases mais dogmáticas do judaísmo rabínico, muitos escritos foram excluídos dos cânones sagrados. A justificativa? Eles não estavam alinhados com a doutrina oficial. Mas a pergunta que devemos nos fazer é: o que esses textos diziam de tão perigoso? Vamos começar com um dos exemplos mais intrigantes, o livro de Enoque. Este livro, reverenciado por muitas correntes judaicas antigas e encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, descreve em detalhes uma história que a Bíblia tradicional apenas menciona brevemente no Gênesis, a dos anjos caídos, os vigilantes. Segundo Enoque, esses seres celestiais vieram à Terra, se uniram a mulheres humanas e geraram uma raça híbrida, conhecida como Nefilins. Mas o mais espantoso é que esses anjos ensinaram aos homens ciência, astronomia, astrologia, metalurgia, medicina com ervas e até técnicas de magia. Esses ensinamentos, chamados por Enoque de saberes proibidos, teriam corrompido a humanidade, e o dilúvio seria uma espécie de reinício espiritual. Agora pense, por que um texto como esse, que oferece uma visão tão rica e cósmica da história humana, foi removido da tradição bíblica? A resposta está no controle do conhecimento. Durante séculos, o poder religioso foi também o poder intelectual. Quem controlava os textos controlava as ideias, e quem controlava as ideias controlava os corações. Nesse contexto, textos que sugeriam que o ser humano podia ter contato direto com o divino, adquirir sabedoria celestial e ativar sua própria divindade interior eram vistos como ameaças à estrutura hierárquica das religiões institucionalizadas. Outro exemplo são os evangelhos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, de Maria Madalena, de Filipe e tantos outros encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Nestes textos, Jesus é retratado não como um salvador exterior que exige adoração cega, mas como um mestre que revela a verdade interior, que ensina que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Essa ideia de autoconhecimento como caminho para a salvação é profunda, mas perigosa para instituições que exigem intermediação, rituais, sacerdotes e estruturas rígidas. Além disso, há os livros sapienciais excluídos do Antigo Testamento, como o livro da Sabedoria de Salomão, o livro de Eclesiástico ou Sirácida e o livro de Baruque. Esses textos, ainda presentes na Bíblia católica, mas ausentes na maioria das versões protestantes, contêm reflexões filosóficas e espirituais que dialogam abertamente com ideias gregas, egípcias e orientais, como a imortalidade da alma, o Logos, verbo divino e a busca da verdade acima do dogma. E o que dizer dos conhecimentos práticos? Durante a Antiguidade, saberes como astrologia, alquimia, numerologia, geometria sagrada, medicina energética, interpretação simbólica dos sonhos e dos textos eram parte do universo espiritual. O próprio Antigo Testamento está repleto de números simbólicos, profecias astrológicas,
como a estrela que guia os magos até Jesus, e até mesmo práticas místicas, como o uso de Urim e Tumim para se comunicar com Deus, instrumentos divinatórios usados pelos sacerdotes israelitas. Com o passar do tempo, no entanto, a espiritualidade foi separada da ciência, da magia e da filosofia. O conhecimento que antes era unificado passou a ser dividido. O que era aceitável ficou com a religião, e o que era herético foi destruído, ridicularizado ou escondido. Mas tudo isso levanta uma questão crucial. Será que o que foi considerado heresia era, na verdade, um caminho mais direto para o divino? Imagine uma humanidade que tivesse mantido viva a tradição dos essênios, um grupo místico judeu do deserto, que acreditava na purificação do corpo, na meditação, nos ciclos astrais e na comunhão direta com o Espírito. Ou uma igreja que tivesse acolhido o Evangelho de Tomé, onde Jesus diz: "Quem se conhecer a si mesmo, conhecerá o todo." Como seria o mundo espiritual de hoje? Talvez mais livre, talvez mais simbólico, talvez mais conectado à essência. O que é certo é que muito foi perdido, e o que se perdeu era profundo, transformador e cheio de luz. Mas nem tudo está apagado. Fragmentos sobrevivem, textos esquecidos reaparecem. E quando os lemos com o coração aberto, percebemos que esses saberes não morreram. Eles esperaram. Esperaram o momento certo para retornar. E talvez esse momento seja agora. Muito antes da religião ser organizada em templos e hierarquias, a espiritualidade era vivida como experiência direta com o sagrado. Cada pedra, cada planta, cada estrela era carregada de significados ocultos. As civilizações antigas, como Egito, Grécia, Babilônia, Pérsia e Índia, desenvolveram escolas iniciáticas que transmitiam um tipo de conhecimento reservado a poucos, o que chamavam de mistérios. Esses mistérios não eram apenas rituais secretos. Eles representavam um saber profundo sobre a alma humana, o universo e a conexão entre ambos. E embora a Bíblia não use diretamente esse termo, há sinais de que ela preserva fragmentos desses sistemas ocultos, traduzidos em linguagem simbólica, adaptados à cultura hebraica e mais tarde cristã. Vamos começar pelo Templo de Salomão. À primeira vista, ele parece apenas um edifício sagrado construído em Jerusalém, mas seu projeto é cercado por simbolismo. As medidas do templo, a disposição dos cômodos, os materiais usados, tudo segue padrões que lembram a geometria sagrada usada por egípcios e gregos. 2 pilares na entrada, chamados Jachim e Boaz, são símbolos que mais tarde foram adotados pela maçonaria e representam os opostos complementares, masculino e feminino, força e sabedoria, sol e lua. Salomão não era apenas um rei. A tradição diz que ele era um mago, um iniciado nos mistérios da natureza, que dominava os espíritos, compreendia o movimento das estrelas e possuía um anel com poder oculto. Essa imagem esotérica de Salomão está presente em textos extracânônicos, como o Testamento de Salomão, mas também aparece veladamente em passagens bíblicas sobre sua sabedoria, que excedia a de todos os orientais. 1 Reis 4:30. Na tradição hebraica, encontramos os levitas, sacerdotes que conduziam os rituais do templo. Mas o que poucos sabem é que seus trajes, instrumentos e funções têm paralelos com os rituais de sacerdotes egípcios. O uso de sinos, incenso, óleo sagrado, banhos rituais e até a prática do sacrifício eram comuns em diversos cultos do Oriente Médio. O que muda é o simbolismo e a intenção, mas a linguagem espiritual era universal. O sagrado era sentido, invocado e celebrado através do corpo, do som e da luz. Outra pista dos mistérios antigos na Bíblia está na linguagem simbólica dos números. O número 7 aparece repetidamente: 7 dias da criação, 7 selos do Apocalipse, 7 lâmpadas do candelabro, menorá, 7 trombetas, 7 igrejas. O número 12 também: tribos de Israel, apóstolos de Jesus, meses do ano, signos do zodíaco. Esses números não foram escolhidos ao acaso. Eles refletem uma cosmologia profunda que une o ciclo da natureza com o caminho da alma. Isso nos leva a outro ponto: a astrologia. Muitos religiosos hoje rejeitam a astrologia como superstição, mas nos tempos bíblicos,
ela era uma ciência sagrada. Os reis magos, que visitaram Jesus ao nascer, foram guiados por uma estrela, o que é claramente um evento astrológico. Nos Salmos, é dito que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19:1. A divisão do tempo em meses lunares, os ciclos das festas religiosas e os próprios símbolos usados no Apocalipse são estruturas zodiacais camufladas. E os sonhos? Em culturas antigas, o sonho era um canal direto com o divino. Na Bíblia, Deus fala com José através dos sonhos. Fala com Daniel, com Jacó, com Salomão. Isso é típico dos sistemas iniciáticos, onde o iniciado precisa aprender a decifrar os sinais do mundo invisível. Os egípcios, os gregos e os hebreus usavam o sonho como oráculo e acreditavam que certos estados de consciência eram portas para receber revelações. Mas talvez o exemplo mais profundo do saber dos mistérios antigos na tradição bíblica seja a figura de Jesus. Muitos estudiosos, inclusive do cristianismo esotérico, apontam que os ensinamentos de Cristo ecoam tradições muito mais antigas. A ideia de morte e ressurreição já estava presente nos mitos de Osíris, na ressurreição de Tamuz, de Dionísio e de Mitra. A Eucaristia, o pão e o vinho como corpo e sangue, é similar aos rituais dionisíacos. O batismo na água lembra os ritos de iniciação egípcios e hindus, que marcam o renascimento espiritual. E as frases enigmáticas de Jesus, como quem tem ouvidos para ouvir ouça, são típicas da linguagem simbólica dos mistérios, onde nem tudo pode ser dito abertamente, mas revelado apenas àqueles com olhos de ver. Jesus falava em parábolas. E por quê? Porque os mistérios sempre foram protegidos por símbolos. Eles não podiam ser revelados a qualquer um, pois requeriam preparação interior, maturidade espiritual, humildade e fé. A revelação sem preparo destrói, como dar fogo a quem só conhece a escuridão. E é exatamente isso que perdemos ao longo do tempo. Quando os mistérios foram abandonados, o caminho da alma para se conhecer foi sendo apagado. A religião se tornou externa, moralista, institucional. O contato direto com o divino foi substituído por rituais automáticos e dogmas rígidos. O templo interno foi esquecido, mas os ecos ainda estão lá. Nos salmos, nos provérbios, nas visões proféticas, nos números sagrados, nas entrelinhas dos evangelhos. Basta abrir os olhos, porque o saber dos mistérios nunca morre. Ele apenas se oculta, à espera daqueles que têm coragem de buscar. A história que lemos na Bíblia é sagrada. Mas será que é toda a história? Ou melhor, será que ela chegou até nós inteira ou foi selecionada, editada e adaptada por mãos humanas com objetivos específicos, políticos, teológicos e até mesmo imperiais? Neste capítulo, mergulhamos em uma verdade desconfortável, mas essencial. A Bíblia que temos hoje é o resultado de séculos de escolhas humanas. E cada escolha deixou para trás uma infinidade de textos, visões e interpretações que poderiam ter mudado completamente a forma como entendemos a espiritualidade, a divindade e o próprio sentido da existência. Para entender como essa reescrita aconteceu, precisamos voltar ao século IV d.C., quando o Império Romano passava por uma profunda transformação. Foi nesse período que o cristianismo deixou de ser um movimento espiritual marginal, perseguido e gnóstico, e se transformou na religião oficial do império mais poderoso da Terra. O imperador Constantino, buscando unificar o império sob uma única fé, convocou o Concílio de Niceia, em 325 d.C. Nesse concílio, os bispos e líderes cristãos decidiram o que seria considerado doutrina oficial e o que seria heresia. Evangelhos foram rejeitados, textos foram queimados, ideias foram condenadas. O objetivo era claro: criar uma versão unificada, coesa e controlável da fé cristã. Mas a pergunta que fica é: o que foi deixado de fora? O Evangelho de Tomé, por exemplo, apresenta Jesus como um mestre da sabedoria interior, não como um redentor sacrificial. O Evangelho de Maria Madalena retrata Maria como uma discípula iluminada, que entende a verdadeira mensagem de Cristo melhor do que Pedro e os outros apóstolos. O Evangelho de Filipe fala do sagrado feminino, da união mística e do casamento espiritual, temas que desapareceram da teologia tradicional. Esses textos foram classificados como gnósticos
e, portanto, heréticos. Mas por quê? Porque eles afirmavam que cada ser humano carrega a centelha divina e pode, por meio do autoconhecimento, encontrar Deus dentro de si, sem a necessidade de uma autoridade religiosa intermediária. Isso ameaçava diretamente a estrutura da nova Igreja Imperial. Assim, uma nova narrativa foi criada, com começo, meio e fim bem definidos. A queda no Éden, o pecado original, a encarnação divina, o sacrifício na cruz, a salvação pela fé, tudo organizado como uma doutrina de dependência. Você peca, é condenado e só pode ser salvo por meio da Igreja. Mas e se esse não fosse o único caminho? E se, na verdade, existisse uma espiritualidade anterior, mais livre, mais simbólica, mais universal, que foi silenciada? Quando olhamos para o Antigo Testamento, também vemos sinais de reescrita. Muitas das histórias do Gênesis, por exemplo, têm origens claras em mitologias sumérias, babilônicas e egípcias, mas foram reformatadas para alinhar com o monoteísmo hebraico. A história de Adão e Eva pode ser lida como uma alegoria da queda da consciência, mas ao longo dos séculos foi interpretada de forma literal, gerando culpa, medo e repressão. Além disso, textos importantes desapareceram misteriosamente da tradição hebraica. Onde estão os livros das guerras de Javé, o livro de Jasher, o livro dos justos? São mencionados na própria Bíblia, mas não constam em nenhuma edição atual. O que havia neles que precisou ser apagado? E não podemos esquecer da Biblioteca de Alexandria, um dos maiores repositórios de conhecimento do mundo antigo, onde papiros sobre matemática sagrada, astronomia, alquimia e espiritualidade foram armazenados por séculos, até serem destruídos por incêndios e guerras. Quantos manuscritos sagrados se perderam ali? Quantos relatos alternativos da história da humanidade foram simplesmente reduzidos a cinzas? Durante a Idade Média, essa política de controle do saber continuou. A Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia em línguas vernáculas. Somente os padres em latim podiam interpretá-la. Isso impedia o acesso direto às Escrituras e garantia o monopólio da interpretação. Quem ousava traduzir ou questionar, como Giordano Bruno, Jean Hus ou mesmo os primeiros alquimistas, era silenciado, perseguido ou morto. Tudo isso nos leva a uma conclusão. A história sagrada foi escrita, reescrita e muitas vezes reconfigurada para atender aos interesses do poder, não necessariamente da verdade espiritual. Isso não significa que a Bíblia seja falsa. Ela contém luz, verdade, sabedoria profunda. Mas essa luz foi colocada dentro de molduras cuidadosamente selecionadas. E compreender isso não nos afasta de Deus, nos aproxima, porque ao reconhecer o que foi perdido, esquecido ou suprimido, estamos recuperando uma espiritualidade mais ampla, mais antiga, mais conectada ao todo. Estamos reconstruindo o que foi fragmentado. Estamos ouvindo as vozes que tentaram calar. Estamos lembrando de quem somos, seres divinos em busca de reconexão. E talvez, ao reconstruir essa história sagrada, estejamos também reescrevendo a nossa própria história interior. Por séculos, o saber ancestral ficou adormecido, fragmentado, oculto sob as camadas do tempo, da religião institucionalizada e da história oficial. Mas agora, em pleno século XXI, algo está mudando. Estamos redescobrindo o que foi esquecido. Não é por acaso que, nos últimos anos, textos antigos estão vindo à tona. Tradições místicas estão sendo revisitadas e cada vez mais pessoas buscam uma espiritualidade que vá além das paredes das igrejas ou dos dogmas prontos. Vivemos uma verdadeira era de relembrança, uma volta às origens sagradas da humanidade, onde espiritualidade, ciência, filosofia e natureza eram parte de um mesmo corpo de conhecimento. Essa redescoberta não acontece apenas em escavações arqueológicas ou em bibliotecas escondidas. Ela acontece dentro de nós. O que antes era considerado heresia, hoje é reconhecido como sabedoria ancestral. Os manuscritos do Mar Morto, esquecidos por quase 2 milênios, revelam um judaísmo místico, contemplativo, muito diferente do que foi perpetuado. Os evangelhos gnósticos, como o de Tomé e Maria Madalena, mostram que os primeiros cristãos viam o Cristo como um símbolo da consciência desperta, e não apenas como um salvador externo. Escritos egípcios, babilônicos e hindus,
outrora desacreditados, hoje são comparados com textos bíblicos e mostram uma convergência impressionante de ideias sobre o universo, a alma e a jornada humana. Mas o que tudo isso quer nos dizer? Quer nos lembrar que a espiritualidade verdadeira é universal, que antes de religiões havia sabedoria, antes de dogmas havia símbolos, antes de muros havia pontes. É por isso que tantos estudiosos, filósofos, buscadores e até cientistas estão voltando seu olhar para o passado, não para viver presos a ele, mas para compreender que o futuro da humanidade passa pela reconexão com as raízes espirituais mais profundas da nossa história. Hoje sabemos que o corpo humano era compreendido pelos antigos como um templo vivo, algo que ressurge em ensinamentos como os de Paulo, que diz: vós sois o templo do Espírito. Os chakras orientais dialogam com a árvore da vida da Cabala. A matemática sagrada das pirâmides egípcias ressurge nos códigos de medidas do Templo de Salomão. A astrologia, que foi desprezada durante séculos, é agora vista como linguagem simbólica da alma, uma ponte entre o macrocosmo e o microcosmo. E mais do que isso, estamos voltando a sentir. A espiritualidade contemporânea, inspirada por antigas tradições, nos convida a meditar, a observar os ciclos da natureza, a reconhecer a linguagem dos sonhos, a ouvir a intuição, a perceber os sinais, como faziam os antigos. Tudo isso nos leva de volta à essência, e é aí que a Bíblia ganha um novo brilho. Quando lemos seus textos com esse olhar expandido, percebemos que ela nunca foi apenas um livro de regras. Ela é um mapa simbólico, uma coleção de histórias iniciáticas, um espelho da jornada humana em direção ao sagrado. As passagens mais misteriosas, quando lidas sob a luz do simbolismo antigo, revelam ensinamentos ocultos sobre a alma, a consciência, a transformação interior. Jesus, por exemplo, se transforma de figura histórica em arquétipo do despertar espiritual. O Cristo passa a ser visto como um estado de consciência, a centelha divina que existe em cada ser humano e que pode ser ativada. Assim como Buda, Krishna, Osíris, Quetzalcoatl, todos símbolos da luz interior que pode renascer. A Bíblia, então, deixa de ser um fim e se torna um portal para o que os antigos sabiam, que o reino de Deus está dentro, que o verdadeiro templo está no coração, que o caminho da salvação é, na verdade, o caminho do autoconhecimento, da reconexão com o todo, da unidade entre o ser humano, a terra e o cosmos. Tudo o que foi perdido não foi destruído, ficou adormecido, enterrado. Oculto, a espera de uma humanidade madura o suficiente para ouvir, compreender e integrar. E talvez estejamos agora preparados. A redescoberta do saber ancestral não é uma volta ao passado, é uma elevação do presente, é a cura de um esquecimento coletivo, é o resgate de uma espiritualidade viva, vibrante, profunda, que une a ciência dos astros, a linguagem dos símbolos, a sabedoria do corpo e a transcendência da alma. Se você sente isso, não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão ouvindo esse mesmo chamado, não para abandonar sua fé, mas para ir além dela, para unir o que foi separado, para despertar o que estava adormecido, para lembrar que o divino nunca esteve longe, ele sempre esteve dentro, e talvez isso seja exatamente o que a Bíblia sempre quis nos mostrar.